E a gente vamos conversar um pouco sobre a economia. Eu sou o Sérgio Macalossi. Vamos lá. Ex-ministro da Fazenda, está em linha conosco. Acho que foi secretário da Fazenda lá em São Paulo, do João Dória também. Está assumindo novos desafios aí na iniciativa privada. Ex-ministro Henrique Meirelles, um bom dia, obrigado pela atenção a Bandeirantes. Bom dia, muito obrigado. É uma satisfação enorme estarmos falando aqui com vocês e com os ouvintes aí da Bandeirantes de Porto Alegre. Prazer todo nosso. Agora, ministro, qual é o tamanho do desafio do novo governo, desafio econômico que vem pela frente? É um desafio grande, porque nós temos uma visão, uma previsão orçamentária de grande déficit. O orçamento do ano que vem não cabe todos os compromissos eleitorais feitos pelos candidatos, nesse caso, pelo presidente eleito Lula. E, de fato, é uma situação muito complicada. O gerenciamento, a administração dessa situação orçamentária vai ser muito difícil, vai exigir algumas definições mais difíceis e mais decisivas por parte do governo, do próprio presidente Lula e da equipe que entrar. Bom dia, ex-ministro, é Sérgio Stock aqui. Os correligionários partidários do presidente eleito já foram conversar com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Quais são os pontos do que o senhor conhece da proposta orçamentária para o ano que vem, quais são os pontos que precisam ser mexidos para alinhar com o que defende Lula? Olha, a questão mais importante é exatamente a manutenção do Auxílio Brasil em R$600. Da maneira como está previsto no orçamento a diminuição do Auxílio Brasil para R$400. Isso não é politicamente viável, evidentemente, na medida em que nós teremos aí uma situação orçamentária evidentemente restrita não só do governo, mas principalmente pelas famílias. Pelas famílias que estão, inclusive, todos desempregados, as famílias contam e precisam da manutenção do auxílio em R$600. Portanto, será um desafio muito grande. Como acomodar isso? Esta é a prioridade número 1. Então, isso vai ser necessário criar uma excepcionalidade durante o ano de 23. Agora, na minha visão, seria importante que para os anos seguintes se fizesse algo que o próprio presidente Lula já mencionou, que é a questão do fechamento de estatais que foram criadas em algum momento para exercer algumas funções específicas e que aquela função terminou, mas continua o orçamento, despesa, prédio, luz, água, telefone, todas as despesas. Então é importante cortar esse tipo de coisa para abrir espaço depois do orçamento para exatamente as despesas fundamentais. Mas eu acho que isso aí é uma coisa que será viável, principalmente para o orçamento de 24. As mudanças emergenciais no orçamento de 23 são mais voltadas a essa questão tipo Auxílio Brasil de R$600, etc. Despesas de funcionalismo que estão defasadas, esse tipo de coisa. Ministro Meirelles, aqui Guilherme Macalossi, é um prazer falar com o senhor. Ministro, o senhor, na última vez que esteve no governo, na última vez que lhe chamaram, né, no governo federal, o senhor foi o criador, o pai da âncora fiscal, que ainda existe, ainda que completamente alterada por conta da PEC dos precatórios, a lei do teto de gastos, e que foi uma medida muito importante, inclusive, para baixar a taxa de juros ao seu menor percentual. Essa regra vem sendo modificada ao sabor do momento, e o presidente Lula, com quem o senhor sempre teve uma excelente interlocução, e com quem já trabalhou, ele é um severo crítico da lei do teto. Ele, inclusive, disse que o aboliria.
Como é que o senhor vê o posicionamento do presidente Lula em relação à regra do teto? E que tipo de, caso venha a ser abolida a regra do teto, que tipo de âncora fiscal substituta poderia ser formulada? Olha, considerando a situação de orçamento deixada pelo atual governo, é uma posição compreensível na medida em que essas despesas, como eu mencionei, manutenção do auxílio, que agora vai se voltar a chamar Bolsa Família, em R$600, etc., torna-se inviável com o teto. Então é necessário, no entanto, preservar uma âncora fiscal à frente. Para isso, o que seria importante seria a definição de uma excepcionalidade, aquilo que o mercado chama de waiver, no ano de 2023, e a volta do teto, mesmo que possa ter algum ajuste, etc., para 2024. O que não deve ser feito é uma das coisas que já foi propostas pelo atual governo, por exemplo, que é uma meta de dívida. Isso aí não funciona, porque a meta de dívida depende muito de duas variáveis que o governo não controla. Uma é a taxa de juros, que prevalece no mercado, pode tentar até pressionar o Banco Central por conta de taxa de juros, mas isso não funciona. Senão sobe a inflação. E o Banco Central hoje é independente. Mas o que, no caso, interessa é a taxa de juros de mercado, que é o que é paga pelo Tesouro Nacional. Portanto, essa taxa não é controlada pelo governo e a arrecadação tributária, que é resultado do crescimento, também não é controlada pelo governo. Portanto, isso é uma meta inviável. A outra meta, que é uma chamada meta de resultado primário, que é o total das receitas do governo menos o total das despesas primárias, também não funciona, porque aí tem uma das coisas que o governo não controla, que é exatamente a receita tributária, que é resultado do crescimento econômico. Por exemplo, piora a situação na guerra da Ucrânia, piora a situação internacional, sobe os preços mais ainda do petróleo, e tudo isso, e diminui a taxa de crescimento do Brasil, que já é baixa a previsão para o próximo ano. A previsão do próximo ano dos analistas é ao redor de 0,5% de crescimento para o ano que vem. Em resumo, esse ano, por exemplo, cresceu, cresce o país mais de 2%, muito inflado por excesso de despesas governamentais. A inflação foi mais elevada. O Banco Central consegue controlar a inflação, diminui a arrecadação. A arrecadação cresce com a inflação, diminui com a inflação caindo. Cresce o crescimento, diminui o crescimento, diminui a arrecadação. Então, diminui o resultado primário. Então, o governo não controla nada disso. O que o governo pode controlar é despesa. E isso sim. E é exatamente a meta que tem que ser relacionada à despesa, como a que foi feita em 2016. O senhor defenderia, portanto, a manutenção da regra do teto, mas me parece que o presidente Lula não a quer. Eu sei, mas ele exatamente por isso que eu acabei de dizer. Ele tem razão. Quer dizer, do jeito que está, com todas as pressões aí de manutenção de Auxílio Brasil, que precisa, mais isso, mais aquilo, não cabe no teto. É verdade. Por isso que eu estou dizendo, precisa criar uma excepcionalidade de 2023 no teto e no ano seguinte uma adaptação do teto. Não na maneira que propuseram o governo atual, e etc., como eu mencionei, como eu descrevi, mas uma adaptação e uma diminuição de despesas desnecessárias. Então, tudo isso é viável e evidentemente que o presidente, que é um homem pragmático, entende isso perfeitamente, desde que colocado para ele todos os dados. Agora, simplesmente dizer, manter o teto, baixar o auxílio a R$400, cortar a despesa social, ele não tem condições de fazer isso, não é razoável e não é uma proposta viável de governo, um governo que começa entrando, baixando Auxílio Brasil,
mesmo, inclusive com o novo nome agora, voltando ao novo nome, e resumo, o nome antigo, no caso, mas o fato é que não é possível. Então tem que se fazer toda essa série de coisas, né, que eu estou mencionando, para se ter uma âncora fiscal. O importante é que tenha uma âncora fiscal no futuro, independentemente do nome, independentemente de algumas modificações, desde que ela seja vinculada à despesa. O crescimento econômico, o desenvolvimento da economia depende de vários fatores, inclusive fatores externos, como neste caso, atualmente, a guerra na Ucrânia, que pode aumentar, ampliar, tomar uma dimensão ainda maior e afetar o mundo todo. Agora, a curto prazo, qual é a política econômica que vai ser colocada em prática pelo novo governo? O presidente eleito já disse que quer o Estado como indutor da economia. Isso significa um privilégio a programas de governo em detrimento da iniciativa privada? E em quanto tempo isso terá que ser dada uma resposta do novo governo para o mercado, para que a gente não tenha mais problemas ainda, como uma retração, até mesmo uma recessão no ano que vem? Olha, eu acho que espero que o mais rápido possível. E eu acredito que o governo ainda, como você mesmo diz, apesar dessa sinalização de Estado como indutor econômico lá atrás, o fato é que ele não anunciou ainda o programa econômico. Eu acredito que quanto mais cedo anunciar, melhor. E a grande dúvida é essa que você disse. Nós vamos ter um modelo econômico que funcionou no governo dele, que é um governo econômico com responsabilidade fiscal e etc., com o país crescendo, criando emprego, criando renda, ou um modelo econômico com uma tentativa de liderar o crescimento com um aumento dos gastos públicos e, com isso, subida de taxa de juros, aumento de risco Brasil e etc., que é tudo isso que preocupa o mercado. Então, nós temos que aguardar o mais rápido possível essa definição para que direção vai realmente o presidente, se vai na direção do governo bem-sucedido dele ou de propostas que estão na mesa aí de essa política de tentar crescer gastando mais recursos públicos. Agora é inegável também, né, ministro, apesar disso ter sido discutido durante a campanha, a gente sabe que existe, né, a narrativa política e tudo mais. Mas é inegável que, após a saída do senhor do governo Lula, as coisas tomaram um outro rumo, e daí nós vimos a criação daquela chamada nova matriz econômica, que levou o Brasil a uma crise muito grave, que só foi consertada no governo Temer. Eu lhe pergunto, hoje esses economistas que, de alguma maneira, eles desenharam essa nova matriz, que ia na contramão daquilo que se chamava de ortodoxia dos anos iniciais, capitaneada através do senhor no Banco Central, tem que influência dentro da estrutura política de Lula? Eles são mais influentes, por exemplo, do que aqueles que defendem um modelo de Estado mais eficaz, como é o caso do senhor? Olha, esse é o ponto, né? Os defensores da chamada autodenominada nova matriz econômica, eles defendem a ideia de que isso não deu certo após o governo Lula, exatamente porque houve a vontade de empresários e etc., e também de partes importantes da mídia e etc., e que desta vez, com a liderança do Lula, aplicando isso, vai dar certo. Né? Evidentemente que nós sabemos que decisões erradas, que deram errado, que sejam repetidas, tendem a dar errado de novo. Esperamos que não seja esta a direção seguida, mas vamos aguardar e torcer pela melhor. Ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes de Porto Alegre, um bom dia de trabalho e até um próximo contato. Obrigado a todos aí e força aí aos gaúchos, vamos trabalhar aí e vocês também estão aí com o novo governo, parabéns aí
ao novo governador e vamos em frente. É verdade. Forte Bom dia, abraço, bom ministro. trabalho. Bom trabalho. Abração, obrigado. 9h51, ministro Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, cotado aí, né? Está assumindo um desafio agora na iniciativa privada, mas se coloca à disposição também para contribuir com o novo governo. Tem uma visão bem lúcida, né? E ele tem falado como E tem muita experiência, interlocutor do presidente eleito. Sim. Né?